Queridos e amados, convido-os a abrir a palavra sagrada, a Bíblia, em João 4, no versículo 47 em diante, que diz assim: Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Dizendo-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Descendo ele, logo saíram ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram: ontem às 7 horas, a febre o deixou. Então, pois, o pai que era aquela hora, entendeu o pai que aquela era a hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amados, queridos, a Bíblia já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus amados, sem fé não adianta pedirmos, não adianta orarmos, porque realmente não vai acontecer. Precisamos ter fé para receber o que estamos pedindo. Então aquele oficial, vendo seu filho à beira da morte, ouvindo falar dos milagres que Jesus já tinha feito em outros lugares e que ia passar por aquela cidade, ele vai ao encontro de Jesus. Mesmo ele tendo uma alta posição social, ele não se importou com isso. O que lhe importava era que Jesus pudesse salvar o seu filho. Ele tinha uma grande necessidade, queridos e amados, e ele veio a Jesus com ela. Então o que eu aprendo aqui, que todos nós, quando temos necessidades, nós temos que ir a Jesus. Porque Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. E aquele homem foi ao lugar certo, mesmo que a sua fé fosse fraquíssima. Porque ele achava que Jesus podia apenas ajudar no próprio local, que Jesus tinha que ir até a sua residência para tocar no seu filho para curá-lo. Ele achava que Jesus podia curar só enfermos. É o que sempre nós pedimos, para que Jesus possa nos livrar das nossas enfermidades. Mas, meus queridos, Jesus não só cura, mas como ele também ressuscita dos mortos. E quando eu e você, nós estamos afastados de Jesus, estamos afastados de Deus, pelos nossos pecados e iniquidades, o nosso espírito, ele está morrendo. Ele está na UTI. E ele necessita de Jesus para ser ressuscitado. Então aquele homem, ele foi repreendido por Jesus por causa das dúvidas que ele tinha no seu coração. Mas o amor fala mais alto. E aquele homem perseverou em oração, pedindo pelo seu filho. E Jesus, quando nós vamos a Ele, Ele nos ouve, Ele ouve os nossos clamores, Ele ouve os nossos pedidos, Ele ouve as nossas orações,
E assim como aquele homem que foi atendido e recebeu a sua bênção, eu e você também, se formos a Jesus e contarmos tudo a Ele, o que estamos passando, o que estamos necessitando, nós também receberemos o nosso milagre e a nossa bênção. Nós temos o dom de contar nossa vida para tantas pessoas, até para desconhecidos. Começamos a conversar e quando vemos, estamos contando detalhes de nossas vidas. Mas não temos coragem para ir àquele que pode resolver os nossos dilemas, os nossos problemas. E Ele está nos esperando de braços abertos. Não importa o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, a nossa iniquidade. Ele sabe que nós somos pecadores. Mas Ele doou a sua vida, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitou em 3 dias para nos dar vida, para nos libertar das avarezas do mundo, de toda iniquidade, de todo pecado. Oh, meus amados, minhas queridas, na audiência da Rádio X Gospel, vá ao lugar certo, assim como este alto funcionário vá a Jesus, busque, clame, ore, chore, mas fale com Ele. Amados e queridos, quando eu, você, nós estamos doentes, todos nós precisamos de médico. Doente precisa de médico. Não precisa de automedicação, porque nós não somos médicos. Mas temos que ir no médico. E Jesus, meus amados, meus queridos, Ele é médico dos médicos. Então vá a Jesus. Jesus, Ele chega em Betsaida, Betesda, e ali tem um homem paralítico. Deitado, que não conseguia entrar no tanque, porque o anjo descia e fazia mover as águas e as pessoas que estavam dentro do tanque saíam curadas. Mas este homem não conseguia entrar. E Jesus chega naquele local e pergunta ao enfermo: queres explicação? É o que Jesus está perguntando para mim, para você agora, para nós. Vocês querem ficação? Vocês querem ser salvos? Vocês querem ser libertos de todo o pecado? O enfermo então respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque. Por isso eu não consigo entrar e ser curado. Vem outro e entra na minha frente. Jesus não pegou ele pela mão. Jesus não pegou ele nos braços e colocou no tanque. Não. Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Então, amados e queridos, Jesus, Ele cura, Ele ressuscita da morte.
Aquele homem não tinha possibilidade de receber ajuda. Mas ele estava disposto a entrar no tanque para ser curado. Ele era um homem ignorante, mas ele foi obediente. E aqui eu aprendo que eu e você e nós, mesmo sem compreender, nós devemos obedecer às Escrituras, à Bíblia Sagrada. Muitos procuram se fortalecer em romances, em livros de autoajuda, e a ajuda maior que nós temos em nossos lares é a Bíblia Sagrada. Nela tem tudo o que precisamos. Nela Deus fez o mar abrir. E Ele pode abrir as portas de emprego para mim e para você. Na Bíblia, Deus derrubou os muros de Jericó. E Ele pode derrubar qualquer muro que esteja atrapalhando a minha vida e a sua vida. Então obedeça sem compreender. Então, vá ao médico, mas vá ao médico dos médicos. Porque Jesus, Ele vê não só a nossa doença física, mas como Ele vê a nossa doença espiritual. Ele quer curar nossa enfermidade física e libertar nossa alma, o nosso espírito do pecado. Para sermos limpos, matando o velho eu e renascendo em Cristo Jesus. Então Ele falou com o doente: quer explicação? E quando esse doente disse: quero, Senhor, Ele o curou. Ele determinou ao doente: levanta-te, toma a tua cama. Imediatamente o doente ficou curado. E Ele quer dizer a mim, a você, a nós neste momento, para que nós possamos levantar, enfrentar a vida de cabeça firme, porque todos nós teremos adversidades, todos nós teremos falta de emprego, a falta de um dinheiro, vai acontecer coisas ruins na vida de todos, mas que Ele está conosco, porque Ele doou a sua vida para nos dar vida. Amados, queridos, Jesus é sempre o mais formoso dos filhos dos homens. E Ele atrai para si todos os que estão cansados e oprimidos. Ele disse: estás cansado, vem a mim, pois o meu jugo, ele é suave. Não importa o que você fez até agora, não importa o que você esteja passando, confie, creia como aquele alto funcionário creu, como o doente e o paralítico de Betesda creu. E Ele vai transformar nossas vidas. Essa tempestade passará, virá bonança. As portas serão abertas. Seremos livres de todo o pecado, de toda iniquidade. Ele pode e quer ajudar. Aonde todo o resto falha, Jesus quer nos ajudar.
E Ele tem poder para isso. Cada um de nós, do nosso jeito, devemos buscar a sua ajuda em clamor, em lágrimas, em oração. Porque eles sempre ouvem uma oração de fé. Não podemos pedir, orar com dúvidas no coração, mas com fé, acreditando que Jesus vai fazer, que Jesus vai libertar, que Jesus vai curar, que Jesus vai nos salvar. Porque Ele nem sempre atende a minha oração, a sua oração, de acordo com a nossa ideia e do que pedimos. Que muitas vezes pedimos o que não é necessário. Mas Jesus, Ele nos atende fazendo muito mais do que estivermos pedindo. Então Ele responde sempre da sua maneira. O que Ele acha que é melhor para mim, melhor para você. Amado, Jesus não quer ser apenas o meu médico, o seu médico, o nosso médico. Mas Ele quer ser o meu, o seu, o nosso Salvador. E creiam, a sua palavra cura qualquer tipo de enfermidade. Basta pedirmos com fé e Ele irá nos atender, irá curar, mas também irá fechar feridas e também irá nos libertar de toda avareza e todo o pecado. Jesus doou a sua vida para nos dar vida abundante e vida eterna. No meio da nossa caminhada, o nosso inimigo, Satanás, ele tenta nos tirar do foco. Muitas vezes consegue, mas Jesus está de braços abertos, nos esperando para clamar, para orar, para ter um relacionamento íntimo com Ele. E quando fazemos isso, Ele nos ouve, nos responde, transforma a nossa vida, nos transformando, tirando a tempestade, colocando a bonança, quebrando o nosso coração duro e nos transformando em filhos e filhas de Deus. Que em Cristo Jesus, eu, você, nós, possamos ser abençoados, libertos de toda avareza e de todo pecado. Amém.